E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. E aqui nós estudamos análise gráfica, movimentação do preço, a lógica de um movimento. Enquanto eu estou apresentando aqui para você o canal, para você estar aqui, eu já vi uma possibilidade de entrada, já fiz a minha entrada, num trabalho onde um candle deixa aqui um padrão em uma região, me mostrando uma lógica de movimentação. Cadu, isso acontece todo dia no gráfico? Todo dia no gráfico. Todo dia no gráfico. E um alô especial aqui para o nosso aluno Ezequiel. Ó, Ezequiel, aquilo que eu conversei com você ontem, do pivô. Tá vendo? É isso, ó. Tá acontecendo o pivô. Você viu como tem diferença em trabalhar o pivô realmente onde é pivô? Será que foi uma boa entrada? Compreendeu? Aqui um recadinho especial para um aluno, né? Ontem nós fizemos uma mentoria individual e ele estava com uma dúvida numa movimentação do gráfico e eu ajudei a saná-la. Então, se ele estiver assistindo, tá aí o que nós conversamos ontem. O que você tem que entender? Que o gráfico ele nos mostra e ele nos dá caminho para nós fazermos as nossas entradas. Aonde, por exemplo, Cadu, eu posso ver que esse padrão aqui, eu posso trabalhar esse padrão de movimentação? Onde eu posso aprender isso? Você pode ir aí na nossa descrição do vídeo, você vai ver o meu canal do Telegram e lá você vai ver esse book aqui, ó, sobre os 16 padrões de candle de correção que todo trader tem que saber. É só você ir lá, fazer o download e estudar. Ele vai fazer um complemento ao contexto do gráfico, tá bom? Então aí você pode aprender e se aprofundar um pouco mais. Você também pode entrar ali no meu Instagram e me seguir, ó. Aqui, ó, Cadu Rinaldi. Se você precisar tirar alguma dúvida, alguma coisa que você queira saber. Aqui você vê no EAD, ó, resultado dos alunos. Aqui você tem no link da bio, você tem aqui o treinamento, caso você tenha interesse em saber do treinamento, tá? Lembrando que ainda está com 60% de desconto, 60% de desconto. Então, se você tem interesse em aprender, corre enquanto tem desconto, tá bom? Vamos voltar para a aula lá. Então, o que acontece com a análise gráfica? A análise gráfica ela é capaz de fazer com que eu tenha uma compreensão de movimentação para interpretar o gráfico, saber se ele vai subir, saber se ele vai descer. E só quando eu entendi isso, na minha historicidade aí de estudioso dos gráficos, só quando eu entendi que a análise gráfica ela precisa ter um contexto de encaixe de movimentação, que as coisas funcionam, e eu coloquei isso na minha mente, coloquei uma mentalidade em relação a isso para aplicação, é que as coisas começaram a acontecer. Se o mercado vai subir ou se ele vai descer, se o suporte e resistência vai corrigir ou não vai corrigir, se eu sou um iniciante em opções binárias, se eu estou começando em opções binárias do zero, não importa. O que importa é o seguinte, você tem que treinar sua mente, você tem que condicionar sua mentalidade, ou seja, a mentalidade do trader, você tem que condicionar ela a uma aplicação lógica no gráfico. Então, quando eu entendi que se eu quero sair do ponto A no gráfico e ir para o ponto B, existe uma lógica, eu não posso fazer isso de qualquer jeito, as coisas começaram a mudar para mim quando eu comecei a estudar análise gráfica há uns bons tempos atrás. E é isso que eu tento trazer aqui no YouTube, com algumas dicas para vocês de análise gráfica, dicas de suporte e resistência, dicas de movimentação do gráfico, e no treinamento nós aprofundamos isso, tá? Então, depois que eu entendi isso, depois que eu coloquei isso em prática, as coisas começaram a mudar. Então você pode olhar aqui, ó, vamos abrir um gráfico. Antes de eu começar a analisar aqui, já deixa aquele like bonito aí, né? Se inscreve no canal se você não é inscrito, ative o sino de notificações para a gente fazer aquele trabalho, né? De eu entregar o material, eu entregar a aula, você está sempre sabendo que estamos com aula. Isso ajuda tanto a mim como a você que tem interesse de aprender. Então olha aqui os movimentos acontecendo novamente, ó. Movimento acontecendo,
gráfico desenvolvendo, aqui o gráfico ele está fazendo um triângulo ou até mesmo uma cunha ascendente, para quem gosta de se aplicar mais ainda nas questões de análise gráfica. Então ele mostra para mim uma indecisão. Se ele me mostra uma indecisão de movimento, esqueço ele, vou partir para outra. Essa mentalidade do trader que você tem que ter. Vou entrar aqui. Vou entrar aqui. Já entrei, já fiz a minha análise. Durou 1, 2, 3 segundos, sei lá quanto. Nessa região aqui, nesta movimentação, já fiz a minha entrada. Quanto tempo eu levei para fazer essa minha entrada aqui? Para ter o entendimento, a lógica da movimentação do gráfico. Porque a minha mente está altamente treinada para o movimento que eu preciso ver no gráfico para aquilo acontecer. Aí você fala assim, pô, Cadu, mas como é que você consegue fazer isso? Gente, isso é tempo de tela, observação de gráfico, junto com conhecimento. Se você não tiver conhecimento, se você não tiver um tempo de tela de estudo, e se você não tiver a sua mentalidade, você nunca vai conseguir fazer, por exemplo, um trade como esse. Para mim é simples. Para mim é algo que se tornou simples. Para mim é algo que eu faço assim, rapidamente. Mas o que você tem que fazer? Enquanto você não mudar essa mentalidade, enquanto você não entender que a análise gráfica, ela te ajuda a entender os movimentos do gráfico, ela te ajuda a padronizar como saber se o gráfico vai subir, ela te ajuda a entender os movimentos do gráfico, ela te ajuda, a análise gráfica te ajuda a entender a lógica do gráfico e mudar a mentalidade que você tem em relação aos gráficos. Porque talvez você aprendeu tudo errado, tudo errado. Será que essa entrada aqui foi boa ou não? O que você acha? Deixa o gráfico rolar para você ver. O que você acha sobre essa entrada? Perfeita! Agora, quanto tempo eu demorei para fazer essa análise? 2 segundos? 2 segundos? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Eu quero te mostrar para você entender o que eu estou falando. Não adianta eu ficar aqui fazendo 1000 entradas se você não compreender o que eu estou falando. Não adianta eu fazer aqui 1000 entradas, você me ver aqui fazendo entradas positivas ou positivas, isso não vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é você mudar a sua mente em relação a isso. Tem uma frase que eu deixo lá no meu WhatsApp, quem é aluno aí ou quem já entrou em contato comigo no WhatsApp, vê que eu não deixo nada escrito sobre trader lá. Está escrito assim, sede transformados pela renovação da vossa mente. É o que está escrito no meu WhatsApp. Por quê? Porque se você não renovar a sua mente, tá dando tudo errado. Se você não renovar a sua mente, nada vai mudar. Você só é transformado quando você renovar a sua mentalidade de trader, a sua mente de trader. Quando eu trago aqui, alguns testemunhos de alunos, dá uma olhada isso aqui. São testemunhos. Bom dia, professor. Sou mais um aluno dos seus espalhados pelo mundo. Quero agradecer pelas suas aulas. Mudaram meu modo de olhar o gráfico. Espero que continue com os ensinos. Fiz o curso Hunter, estou muito contente com o resultado. Vou mandar a foto do resultado que estava operando na IKE e outra corretora aqui que está disponível no Japão. Ao mesmo tempo, gratidão, abraço. Esse aqui é nosso aluno do Japão. Eu tenho aluno no mundo inteiro. Isso aqui é uma corretora onde ele trabalha com gráfico de linhas. Isso aqui é para mostrar para você que a análise gráfica é uma só. Na época também eu só via gráfico de linhas no início de tudo. Lá no Japão eu tenho aluno espalhado para o mundo inteiro. Aqui ele manda, o resultado do gráfico de linhas e aí ele manda o resultado dele aqui na IKE. Tá mandando bem o nosso aluno lá no Japão, né? Eu tenho aluno espalhado para o mundo inteiro, gente. O que eu quero mostrar para você? Como é que o cara lá no Japão, eu não fiz uma aula ao vivo com ele. Eu não fiquei 24 horas com ele. Como é que ele está tendo esses resultados maravilhosos? Porque quando você se aplica e se dedica, você não precisa ter aula ao vivo com ninguém para você entender análise gráfica. Pelo contrário, você tem que entender toda a raiz, a base de toda a movimentação, de todos os setores do gráfico. Aula ao vivo, você com alguém não te leva a nada. Ela só serve para fazer ajustes. Ajustes de dúvidas daquilo que você já sabe. Isso são as experiências que me trazem isso aí para te ensinar.
Quando eu falo para as pessoas, eles não entendem, mas tudo bem, né? Bom dia, professor, meta batida já em poucos minutos, está mudando minha vida, as pessoas não sabem o que estão perdendo não adquirindo treinamento e assistindo seus vídeos. Eu só trago esses testemunhos para você entender que tudo pode mudar na sua vida, desde que você renove sua mente. Olha aqui, bom dia, professor, meta batida por 5-1, agora de volta à leitura do livro que você me recomendou, obrigado, vivendo o processo. Esse aluno aqui é de Moçambique. Tá vendo que ele está falando de um livro aqui que eu recomendei para ele? Quando as pessoas chegam para mim e perguntam se eu dou suporte para quem se torna aluno, os próprios alunos respondem isso. Eu não gosto de responder essas coisas porque parece que eu que estou forçando. Olha aqui, mais um resultado. Bom dia, professor. Sou seu aluno, porém há uns dias atrás mandei uma mensagem para você que não estava conseguindo ter ganhos que eu queria. Você me aconselhou a ler o livro do módulo emocional. Fiz o que me falou e olhe os resultados de ontem para cá. Esse loss foi apenas uma pura pressa, mas corrigi esse erro. Foi 3-0 com direito a trabalhar com minha entrada inicial, mais os lucros das duas primeiras. Ou seja, ele fez o tal dos Soros que vocês gostam, né? Esse gerenciamento e uma das análises também, lembrando que com gerenciamento. Agora, só na manhã novamente. Desistir não é minha opção. Muito obrigado pelos conselhos, professor, e pela atenção que dá aos seus alunos. Você compreendeu? Os alunos, quando eles começam a estudar, eu acompanho pela plataforma. E ali eu acompanho, eu vejo o que ele estudou, o que ele revisou. Agora, quando ele tem uma dúvida ou ele não consegue sanar um erro, quando ele me procura e falando o que está acontecendo, e aí a gente vai lá e ajusta. Análise gráfica é só ajustes. Depois que você entende a padronagem, depois que você entende a técnica, depois que você entende a estratégia, vamos assim dizer, para você compreender, depois que você entende a estratégia da análise gráfica e corrige os seus erros com uma mentalidade do trader, as coisas mudam totalmente, totalmente. É por isso que você não consegue sair do lugar. É por isso que você está aí, apanha, mas você não renova mentalmente aquilo que você acha que sabe. Tem muita gente que chega até a mim e fala que acha que sabe análise gráfica, mas não sabe análise gráfica. Então, se você pode mudar e renovar a sua mente. Aplique a estratégia da análise gráfica com uma mentalidade de trader. Você vai ver como as coisas vão mudar. Tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Você precisa compreender que se você não tiver um entendimento de uma lógica, de uma movimentação do gráfico, não adianta você ficar estudando suporte e resistência. Não adianta você ficar achando que o suporte e resistência vai segurar o preço naquela região se você não entende uma movimentação lógica do gráfico. Você vai continuar tomando tinta, você vai continuar não saindo do lugar. A análise gráfica é vida, como eu digo para todos os alunos. Entenda isso, compreenda, coloque isso no seu coração que você vai ver como as coisas vão mudar. Você pode estudar aqui pelo YouTube, você pode entrar aqui no treinamento, você pode fazer o que for para mudar essa mentalidade sua. Mas você tem que mudar. Você tem que mudar. Quando você chega no gráfico aqui, vamos abrir um gráfico aqui, Euro GBP. Você chega aqui no gráfico, você olha o gráfico. Quando você olha o gráfico, você já tem que estar com uma noção do que o gráfico está fazendo. Você tem que ter um entendimento, uma observação prévia do que o gráfico está fazendo. Você tem que bater o olho no gráfico, já compreender uma movimentação, compreender o entendimento e o seu cérebro, a sua mentalidade de trader, ele já ativa internamente dizendo assim, eu posso entrar vendido aqui nessa região, fechou, entro vendido, que é gain na cabeça, entendeu? Aqui, entrou aqui, já posso entrar vendido, que vai dar bom. Tá vendo o que eu acabei de falar para você? Eu não apertei o botão, mas eu fiz uma observação mental de qual era o trader. Como era o trade. O preço vai chegar aqui, eu posso fazer uma venda. Porque eu já observei, meus olhos e a minha mente estão altamente treinados para isso. Eu não tenho dificuldade nisso. Foi uma caminhada, foi ajustando erros, foi entendendo a análise gráfica para aprender cada dia mais como é que funciona isso aqui. Você também é possível de fazer isso.
É assim que se estuda. Eu olhando para o gráfico, vendo o gráfico e falando assim, olha, eu posso entrar vendido aqui que vai ser gain. Tá aí, ó. Eu não preciso apertar o botão para fazer o meu trade perfeito. Você entendeu qual é o raciocínio mental que você tem que fazer? Como você tem que estudar? Como você tem que aplicar? Estudar os gráficos não é simplesmente ficar apertando o botão. Você tem que renovar sua mente, você tem que estudar os movimentos, você tem que compreender a lógica dos movimentos. Isso eu procuro trazer através do treinamento, com aulas práticas, muito práticas, dinâmicas de todos os setores do gráfico. Tá? Para que você faça como eu agora, você veja, fala assim, ó, eu posso entrar vendido que vai dar bom. Tá? Eu não apertei o botão aqui porque eu já fiz o que eu tinha que fazer aqui. Já fiz a minha meta, parou. Você tem que ter uma mentalidade, você tem que ter uma meta de ganho, uma meta de perda. Essa aqui é a minha meta durante a aula. Eu já fiz meus trades mais cedo, era 6 horas da manhã. Eu faço na aula mais uma sessão. Conseguiu compreender? Enquanto você não mudar isso na sua mente, enquanto você não renovar sua mente em relação a isso, as coisas vão continuar como estão. Você precisa ter esse entendimento que o conhecimento te leva por uma outra região de entendimento, por um outro patamar de entendimento, uma outra conexão em entendimento de como funcionam os gráficos e a sua habilidade que você vai desenvolver em analisar os gráficos, compreender os movimentos e fazer entradas perfeitas nas regiões de suporte ou resistência ou, quiçá, trabalhando as tendências. Só que você precisa ter conhecimento, gente. Sem conhecimento não chega a lugar nenhum. Eu olhei o gráfico aqui e falei que eu poderia fazer uma venda que iria dar bom. Eu não fiz uma aposta. Eu não fui num achismo. Eu não imaginei. Eu olhei, observei, fiz a minha análise rapidamente e falei para você. Então é isso que você precisa fazer. Você precisa mudar o jeito que você pensa. Aí você começa a mudar então os seus resultados diante do gráfico. Tá bom? Vou ficando por aqui, não quero me estender. Por gentileza, deixe o seu like, já se inscreve no canal, ative o sino de notificações para você ficar ciente das próximas aulas, para que você possa compreender um pouco mais como funcionam os gráficos, como funciona a análise gráfica, como é o movimento do gráfico, como funciona a lógica do gráfico, para você entender se o gráfico vai subir, se o gráfico vai descer, se o mercado aqui ele vai subir, se ele vai descer, quando o gráfico vai romper, quando ele não vai romper. Essas dicas que eu deixo aqui de suporte e resistência, de análise gráfica, para você compreender e ter uma mentalidade de trader vencedor. Pode você ser iniciante em opções binárias, pode você estar começando opções binárias do zero, pode você nunca ter visto isso. Mas é possível você aprender desde que você comece a estudar de uma forma correta, com um método correto. Tá bom? Então, te vejo amanhã, te vejo numa próxima aula, te vejo num próximo trade. Fica com Deus. Fui!